Muito bem, esse é um culto especial, um culto de missões, e nós vamos receber hoje aqui para transmitir a palavra, testemunhar, encorajar e desafiar a igreja, nossos missionários Natan e Alessandra. Eles serviram no Uruguai durante vários anos, eles vão falar daqui a pouco, e agora estamos num projeto de encaminhá-los para norte de Portugal. Ore por isso e se engane nesse trabalho. Se você ainda não está contribuindo para ajudar um missionário, você pode fazer parte desse projeto e você vai ouvir. Fique aí até o final para que você seja encorajado, abençoado, desafiado. Em nome de Jesus. Eu sou Natan, né? Marido da Alessandra. E é bom ver assim, né? Caras novas aqui na igreja, né? Também assim como o bom carioca, o friozinho também afasta, né? Não quer deixar a gente levantar da cama, né? Hoje foi difícil, chovendo, frio. Mas assim, para estar na presença do Senhor é bom, né? A gente está aqui. E é muito bom ver a igreja assim, com novas pessoas, né? E tal, né? Isso mostra que Deus tem trabalhado na vida dos irmãos, né? E é muito bom voltar aqui, saber que vocês estão firmes nesse propósito, né? Deus, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele nos chama para ser seus cooperadores, né? Então é um privilégio estar na obra do Senhor. Amém? Amém. É um privilégio a gente viver nesse tempo, né? Paulo diz que a gente vamos brilhar como luzeiros, né? Ou seja, que quanto mais está em trevas é que a gente vê o brilho das estrelas, né? A gente só vê o brilho das estrelas quando a noite vem, né? Então, trazendo para a nossa realidade, quanto mais a gente vê as trevas se aproximar, mais é oportunidade de a gente brilhar, né? Porque Jesus falou, vocês são a luz do mundo, né? Então, é uma oportunidade de viver nesse tempo. Por que Deus fez a gente viver nesse tempo? Por que você não viveu na época de Moisés, ou na época de Davi, ou na época da igreja primitiva? Deus separou você para o tempo do fim. Já pensou nisso? Então, isso é importante. A gente pensar nisso, que a gente está nos planos de Deus, né? A gente pode ser cooperadores de Deus, né? Isso é muito bom. Eu gostaria que os irmãos, eu vou ler 2 textos aqui. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. E o segundo está lá em Atos 8, a partir do verso 26. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Amém? Amém. A minha versão é a revista e atualizada do Almeida, né? Digo isso porque eu estava até conversando com o irmão ali, né? O irmão está tocando cada vez melhor, hein? Estava falando com ele que hoje tem tanta versão, né? E eu lembro do nosso tempo antes só tinha 2 versões, né? E a igreja conhecia mais a Bíblia. Hoje, com esse negócio de um monte de versão, é bom para quem estuda, mas para a igreja não é bom. É bom até uma sugestão, talvez os irmãos já tenham isso, adotar uma versão para o culto. Entende? Porque é importante. Antes todo mundo sabia, né? A Bíblia, assim, você fala um verso hoje, ninguém sabe nada de cor, né? Uma coisa, são coisas simples, mas que é importante. A linguagem de hoje, então, é complicado. Verdade. Então, irmãos, diz assim a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Atos 8, 26. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crees de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Senhor Jesus, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe a nossa vida com a tua palavra, com o teu Espírito nessa manhã, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. O primeiro texto aí, né, em Coríntios 4, Paulo, ele fala sobre nós sermos assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e um dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. E Filipe era fiel aos mistérios que Deus tinha revelado, né? Nós vemos que Deus, Paulo, ele fala que Deus ele tem esse propósito, né, de revelar os mistérios deles a nós, né? E quantos mistérios há hoje, né? Além dessa formação de Cristo, né, de ser transformado à imagem de Jesus, né, como ele fala lá em 2 Coríntios, né? Quanta coisa a gente pode falar. Por exemplo, Romanos 5, Paulo fala assim: me gloriarei nas tribulações, porque as tribulações produzem paz, esperança e tudo. Como uma pessoa pode chegar a entender esses mistérios da tribulação, descobrir que há uma produção boa no meio da tribulação? Isso é um mistério de Deus. Outro mistério de Deus, quando Paulo fala assim: o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um mistério, né? Quantos mistérios que Deus revela, né? E Paulo fala que os homens possam considerar a gente como administradores dos mistérios de Deus, né? E o que se quer dele é que nós sejamos encontrados fiéis, né? Então, assim,
Quantos mistérios tem hoje que a igreja desconhece ou foge, né? Porque o caminho da revelação desses mistérios são caminhos muitas vezes por isso, pela tribulação, pela luta, né? Quando que você só descobre estando ali, né? Então assim, Deus quer que essa questão da salvação, da transformação, da vida no Espírito, do crescimento, da formação de Cristo. Paulo fala, né? Eu sinto dores de parto até por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Então isso tudo é um mistério que Deus vai revelando, né? À medida que nós vamos caminhando com Ele, né? E aí nós vemos que ele diz assim, o que se requer do dispenseiro, né? É que cada um seja encontrado fiel, né? Deus trabalha com quem é fiel, né? Paulo fala para Timóteo, ó, busquem homens fiéis que possam transmitir a outros, né? Então assim, quando Jesus fala a parábola dos talentos, né? Ele fala, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, ser fiel, né, nos faz, não importa se nós somos muitos ou nós somos poucos. Nós vemos no livro de Atos inteiro, nós vamos ver Deus trabalhando. Quando Deus foi lá, alguém pregar o evangelho não, orar por Paulo, Deus olhou para quem? Olhou lá para Ananias, né? Falou, Ananias, eu tenho, tuas orações chegou até mim, né? Então Paulo, ele vai lá e usa aquele homem para ir lá orar por Paulo. Apesar que ele tinha medo, ele tinha tudo isso, mas Deus pega ele e usa ele. Por quê? Deus via que ele era um homem fiel, que ele podia ser usado. Então Deus, ele usa na sua obra, e começando aqui na nossa Jerusalém, aqui no Valqueire, até os confins da terra, Deus ele trabalha com fiéis. Deus ele não trabalha com quantidade ou poderosos no nosso modo de ver, mas Deus ele trabalha com fiéis, né? Então nós olhamos e vemos que Filipe era uma pessoa assim, né? Nós olhamos no livro de Atos, agora lá no capítulo 8, né, a partir do verso 26, antes falando um pouco da história de Filipe, né? Você lembra que Filipe é de origem grega, né? Filipe, no livro de Atos, Filipe tem aquele tempo lá com Jesus, mas Filipe, no livro de Atos, você vê que ele aparece no relato ali no capítulo 6, que a igreja de Jerusalém, apesar de ser uma igreja que estava passando por um avivamento, havia descido o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, aquela igreja começou a pregar para todo mundo, era uma igreja que tinha problemas. Apesar de um movimento missionário, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, até Samaria. Era uma igreja que, mesmo cheia do Espírito Santo, era uma igreja que estava se desenvolvendo, crescendo. Você vê o problema que teve com Ananias e Safira, né? Ou seja, que eles mentiram ao Espírito Santo e ali morreram. Você vê que era uma igreja que tinha problemas. Você vê que no capítulo 6, as viúvas dos judeus, dos hebreus, tinham o privilégio na distribuição diária das viúvas dos helenistas. E ali criou um problema, a tal ponto que os apóstolos se reuniram e falaram, não é bom a gente parar de ler a Bíblia e orar para cuidar disso. Vamos eleger homens. E ali elegeram os diáconos. Entre eles estavam Estevão e Filipe, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Você vê, por que só as viúvas gregas, né, helênicas, eram deixadas de lado? Era uma igreja que tinha problemas, né? Era uma igreja que tinha suas dificuldades. Mas mesmo assim era uma igreja que estava se aperfeiçoando, porque é uma igreja que estava andando no Espírito, né? E aí nós vimos Filipe aparecendo ali
nessa nomeação dos diáconos. Depois nós vemos a pregação de Estevão. Estevão é apedrejado e morto. Diz a palavra que Estevão testemunhava, mas aí logo no capítulo 8, no verso 4, nós vemos que se levanta Filipe e prega o evangelho, expulsa demônio, ora, prega ali e vê um ministério tremendo, Deus usando a vida de Filipe. E aí chega nesse verso 26, né? Outro relato de Deus usando a vida de Filipe. Deus fala com Filipe. Olha, ele já mostrava que era um homem fiel, né? Ele já mostrava que ele era discípulo de Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, ele aqui levantado como diácono da igreja, né? Homem cheio de fé do Espírito Santo. Nós vemos aí no relato no capítulo 8, quando levanta a perseguição da igreja, como Deus usa a vida dele, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. Você vê isso aí no capítulo 8, a partir do verso 6, né? Como Deus usou a vida de Filipe. E aí chega nesse verso 26, Deus fala com Filipe para ele ir para uma região. Você vê pleno avivamento acontecendo ali em Jerusalém, em Samaria, e Deus leva ele para o deserto, né? Você vê que Deus, muitas vezes, nós queremos ser usados por Deus, mas a gente não está disponível, a gente não está disposto, né? Deus quer às vezes contar com algumas pessoas, e as pessoas, elas às vezes preferem, o Filipe podia falar assim, é melhor ficar aqui em Jerusalém, o ministério está bombando, está crescendo. Não, mas eles entenderam que o Espírito Santo, a obra é de Deus, o Espírito Santo falou, dispõe, sai daqui, vai para o deserto, porque ali tem uma pessoa assim, 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 que precisa ouvir do Evangelho. E ali nós vemos que Filipe, ele era sensível ao Espírito Santo. Uma pessoa fiel a Deus, ela aprende a ser sensível ao Espírito Santo. Ela aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Ela reconhece a voz do Espírito Santo, né? Jesus falou, a minha ovelha, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Sabe, se nós passarmos tempo na presença do Senhor, na leitura da palavra, nós vamos chegar ao momento que nós vamos reconhecer a voz do amado. A gente vai saber, ter a sensibilidade quando o Espírito falar para a gente, faz isso ou faz aquilo, não faça isso ou não faça aquilo. Sabe, a gente não passar por situações de Deus falar com uma mula, mas deixar de usar a sua igreja. Sabe, Deus, como aconteceu no Velho Testamento, né? Então nós vemos aqui que Deus, ele quer usar a igreja, mas muitas vezes a igreja está como que distraída com outras coisas, né? E quando o Senhor quer usar a igreja está ocupada, né? Ela está ocupada, seja com os seus problemas, suas preocupações, seus entretenimentos, né? E aí nós vemos aqui Filipe, como era um homem fiel, né? E era um dispenseiro fiel, né? Dos mistérios de Deus, porque a transformação do homem é um mistério de Deus, não é verdade? Você vê uma pessoa assim com uma vida, de repente vem uma pregação, aquela pessoa entra a fé nela, a pessoa recebe e muda de vida. É um mistério, não é um mistério, né? Então, quando Filipe ele entendeu que o Espírito Santo falou com ele, diz a palavra aí, verso 26, dispõe-te, diz o verso 26, o final, que ele se levantou e foi. Ser diligente, ser atento, onde Deus está movendo, para onde Deus quer levar a Igreja Batista Fonte de Água Viva, para onde Deus quer levar essa igreja. Sabe, nós não vamos para... Por exemplo, Jesus foi para o deserto a ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado a ter aquela evangelização, aquele bate-papo com a mulher samaritana, né? Um homem nunca vai para o deserto, né, para ser tentado pelo diabo, se não fosse guiado pelo Espírito Santo.
Um homem judeu nunca ia para aquele lugar falar com uma samaritana se ele não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo. Um homem não ia abandonar um ministério próspero como estava Jerusalém, Judéia naquela época, para ir para o deserto pregar para uma pessoa, se ela não é guiada pelo Espírito Santo. Então a importância de nós sabermos o que Deus quer que nós façamos nesse tempo, isso é muito importante, né? Então nós vemos que Deus, ele falou com Filipe, e Filipe se levantou e foi, né? Interessante como diz lá Jesus, né, em João 3, né? Aquele que é do Espírito não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, né? Deus falou, vai para lá, e ele foi, né? Ou seja, era uma certeza da presença de Deus, sabe? Hoje nós precisamos de uma igreja que saiba, né? Guiar. Me lembrei agora aqui de Samuel, né? Quando Samuel chegou lá e falou, Eli, você falou comigo? Me chamou? Não, não foi eu não. Da segunda vez, não foi eu não. Da terceira vez, aí Eli se ligou, não, é o Espírito Santo que está falando com você. Né? Quando tiver, falar de novo, você fala, eis-me aqui. Deus começou a usar, sabe? Então nós, como conhecedores dos mistérios de Deus, nós temos a responsabilidade também de transmitir e ensinar as pessoas a ser guiada pelo Espírito, a ser guiada pela palavra, né? A desenvolver a sua salvação, os seus dons, né? Porque é um mistério. A gente vai caminhando e a gente vai descobrindo e a gente vai praticando e a gente vai compartilhando, né, as experiências que Deus tem nos dado. E nós vemos que ele foi e chegou lá, tinha esse homem, né, o etíope, o eunuco, né, alto oficial de Candace, né, rainha do Etíope, dos etíopes, né. Esse homem tinha um posto importante, ele era um homem fiel, porque era um eunuco, né? Eunuco era uma prova de fidelidade também que as pessoas tinham que ter, né? Para cuidar das coisas da rainha, né? Então, assim, nós vemos, era um alto oficial e era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, né? E ele para ali e Deus e o Espírito Santo fala com ele, porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo tem falado com você? Você vê, Deus falou, vai para lá. Agora o Espírito Santo falou para ele, se aproxima aí do carro. Tal. O Espírito Santo tem falado com você? Você tem estado na presença de Deus? O Espírito Santo tem falado com você, né? Então ele se aproximou ali e disse, o Espírito acompanha. E 30, correndo Filipe ouviu ler Isaías, né? E aí ele perguntou, compreendes o que está lendo? E ela respondeu, como poderei entender se não tem ninguém se não me explicar, né? Você vê, interessante esse texto porque fala assim, no verso 27, ele foi para Jerusalém para quê? Para adorar. É contraditório, né? Ele foi adorar, mas não conhecia. Interessante, né? É como aquela mulher samaritana, né? Que falou para Jesus, né? Onde devemos adorar, aqui ou lá e tudo. Ela começou a falar de Jesus sobre adoração, mas ela vivia com 5, já tinha o 5º marido, tinha uma vida totalmente torta e estava falando com Jesus sobre adorar. Né? Jesus fala que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você vê essa pessoa novamente aqui, o etíope, ele foi adorar, tinha uma prática de adoração, que ele ia todo ano lá em Jerusalém, mas ele não conhecia. Tinha coisa que tinha que explicar a ele. Quantas pessoas nós vemos hoje, quantos irmãos, igrejas,
que estão adorando, mas não tem uma compreensão da voz do Espírito, uma compreensão de onde Deus quer levar a igreja, uma compreensão qual é os planos de Deus para essa geração, uma compreensão de como fazer com que a igreja possa estar sendo guiada por Deus nesse tempo nosso. Quanta falta de compreensão. É diferente a gente ter informação e a gente compreender como as coisas são feitas. Por exemplo, eu posso entender e ter a informação de um prédio que é feito e está ali edificado. Mas como estabelecer, levantar aquele prédio funcionar? Eu não sei. Eu tenho uma informação que um carro, ele pega, leva a gente e tem aquele motor ali e tudo, mas eu não tenho a compreensão de como aquilo ali funciona. Entende? As pessoas são assim, elas veem as coisas, mas elas não compreendem. Deus nos chama, né, a nós que temos a revelação dos mistérios de Deus e podemos explicar às pessoas como se pode viver uma vida nova, como se pode viver uma vida santa, como se pode viver melhor em família, como se a sociedade pode sair desse caos que ela está, como pode. Os mistérios de Deus são revelados à igreja. E se a igreja tem aprendido, através do crescimento, através do discipulado, tem descortinado tudo isso que Deus tem revelado e já não tem mais o mistério para aqueles que seguem ao Senhor, porque tudo lhe é revelado, mas para aqueles que não conhecem o Senhor, ainda um véu é colocado diante deles. Eles não sabem disso. Não? Então o que Deus espera da igreja? Que a igreja seja fiel. A igreja seja fiel. Por isso que Paulo diz, para o homem natural, é uma loucura as coisas de Deus. Para o homem natural. Mas para nós, não é mais assim. Né? Então Filipe se aproximou, explicou àquela pessoa compreendeu, vê a importância da compreensão, compreendeu o que ela fez. Opa, eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida. Parou o carro, mandou parar a comitiva, falou, aqui tem água aqui, pode me batizar? Batizar é uma coisa tremenda, né? Ou seja, eu quero gerar aqui um compromisso. A gente tem que parar aqui agora a viagem. A partir da compreensão, você vê a mudança de vida da pessoa. Fala, não, Felipe, que eu tenho que me batizar. Eu tenho que mudar de vida agora. A gente tem que fazer um compromisso aqui. Então nós vemos que Filipe explicou isso a ele, né? O texto que é interessante, né? O texto que ele estava lendo lá de Isaías, verso 32 aí, fala, foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. A vida de Jesus foi tirada. Quem vai poder descrever a geração? Deus chama a gente de geração de Deus, né? Paulo fala, né? Nós somos a geração. Essa geração. Quem vai poder falar dele? A vida dele foi tirada. A vida dele foi tirada se ele vive em quem? Hoje Cristo vive em nós, né? Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória, a manifestação. Onde Cristo é visto hoje? Deve ser visto através da igreja. Então, quem vai contar a sua geração? Nós somos a geração. Não vê que Paulo fala lá, a criação tem uma expectativa da manifestação de quem? Dos filhos de Deus, dessa geração. Essa é a geração dos filhos de Deus. Né? Então nós vemos que Filipe explicou tudo a ele isso, né? E ele não teve outra coisa, né? Chegando num lugar onde tinha água, ele falou, vamos parar. Para aqui, eu preciso ser batizado. Né?
Então mandou parar o carro, verso 38. Ambos desceram à água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio do Espírito Santo. Alguns comentaristas falam, né, que além do batismo das águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Muitos estudos falam sobre isso, com essa expressão que fala aqui, cheio de alegria, que na verdade ele foi também batizado com o Espírito Santo, né? Alguns comentaristas falam sobre isso, né? Mas Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todos na cidade. Viu? Filipe novamente, o Espírito Santo levou para outro lugar, e ele foi para outro lugar fazer o quê? Continuou pregando o evangelho guiado pelo Espírito Santo, né, irmãos? Então nós vemos isso, como Deus ele usa a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Filipe era uma pessoa, né? Nós vemos como nós podemos falar de Estevão, podemos falar de Pedro, podemos falar de Paulo, podemos falar de Barnabé, podemos falar de quantos irmãos aqui de Tiago, quantos a gente pode falar aqui no livro de Atos, quantos irmãos, e você vê a ação do Espírito Santo. Então não era porque o irmão era conhecido, não é porque o irmão tinha uma capacidade intelectual diferenciada, não é por causa disso, mas era atos do Espírito Santo na vida da igreja. Vê que Lucas tem essa preocupação, e isso é tremendo. O Espírito falou, o Espírito disse a Filipe, o Espírito falou. Vem Atos 13, quando a igreja de Antioquia está reunida ali, e eles estavam jejuando e orando, a palavra de Deus diz, e o Espírito disse, separai-me Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho falado. Vê, o Espírito é que guia, o Espírito é que fala, o Espírito é que envia. Nós lembramos aqui, outro dia eu estava pregando na igreja, lembrando da história, porque lá na igreja tem grupos de jovens que foram influenciados pela missão Jogum, e outros pela missão OM, e outros pela missão Avante, e eu estava falando sobre isso, perguntando às pessoas se elas conheciam como surgiu, por exemplo, a Operação Mobilização, que é uma missão muito grande, e a Jocum. Na verdade, foi uma senhora que começou a orar. Uma senhora começou a orar por jovens de uma universidade, pedindo para que Deus desse um avivamento, porque ela orava pelo mundo, que Deus salvasse o mundo, que Deus salvasse aquela geração, e ela começou a orar por jovens naquela universidade. Aí Jorge Vernon se converteu. Jorge Vernon é o fundador da Operação Mobilização, que chegou a mais de 60 países, do navio Dulos, navio Logos. Deus abençoou a vida deles, eles não entendiam. Aquela senhora orava, Deus levanta jovens que possam pregar ao mundo. Aqueles jovens se converteram e começaram a clamar, Deus nos dá uma estratégia para evangelizar o mundo. Eles botaram o mapa mundo de como estavam ali, e o que Deus mostrou para ele? Vê que toda a terra é banhada com água. Que tal vocês terem um navio? Os jovens doidos, malucos, chegaram, creram e chegaram, e até hoje funciona assim. E esses dois jovens eram o Werner e o fundador da Jocum, que eu não me lembro hoje. Só que o que acontece? O Werner queria ir para os muçulmanos, e o da Jocum ele queria impactar. Então foi como que Paulo e Barnabé, um fez a Jocum e o outro fez. Mas começou com uma senhora que começou a orar, a entender a voz do Espírito Santo na vida dela, né? E hoje foi uma bênção que eles geraram, e até na origem aqui de muitas missões aqui da igreja, da nossa igreja brasileira, a OM e a Jocum influencia até hoje, né? Mas tudo isso vem de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, de sermos dispenseiros fiéis, né? É importante que os homens reconheçam isso. Vê que Paulo diz lá, e com isso eu termino, em Coríntios, né? 4, como eu li para os irmãos aí, Coríntios 4:1. É importante que
que os homens, assim, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Como os homens consideram a igreja Fonte de Água Viva hoje? Como os homens consideram a igreja brasileira hoje? Será que eles consideram ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus? Talvez nos falta isso. A gente ouvir a voz do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez a gente vai ter mais êxito, né? Que ele fala e ele conclui dizendo: esperamos que se espera do dispenseiro que ele seja fiel, sabe? A igreja, ela às vezes começa bem, mas não termina bem. Ela começa no espírito, quer terminar na carne, igual a igreja de Gálatas. Quer começar no espírito, mas quer ser aperfeiçoada na carne, e não dá certo, né? Aí Paulo vai lá e corrige essa igreja, né? Então, irmãos, isso que Deus espera de nós, que nós sejamos dispenseiros fiéis, né? Deus, ele revela mistérios aos seus, né? O mistério disso, de passar a tribulação, e na tribulação Deus vai te revelar várias coisas, como você vê lá em Isaías 2, Deus falando com o profeta, né? No capítulo 2, Deus fala assim: e eu te darei, né, o vale de Acor como porta da esperança, né? E nós vemos que o vale de Acor foi aquele vale que Acã foi apedrejado, né? Quando Deus usou o exército, e aí Acã tinha pegado lá os pertences lá dos outros povos lá, escondido lá na tenda, lembra? Que Deus falou: santificai-vos, que amanhã farei milagre entre vós, né? Farei maravilhas. Mas Acã foi lá e pegou, e Deus falava para destruir os exércitos e os povos que eles atacavam, eles tinham que destruir tudo, não pegar nada, né? Acã foi lá, pegou e escondeu lá na tenda dele. Aí o povo começou a passar derrota, e Josué entrou na presença do Senhor. O Senhor falou: o Senhor trouxe a gente aqui para passar derrota? Falou: não, Josué, tem pecado no povo. Aí foi lá, resumindo a história, os irmãos sabem, descobriram que Acã tinha guardado. Aí o Senhor falou: elimina do povo. Levaram ele para o Vale de Acor, Vale da Tribulação, e ali apedrejaram ele. Agora, lá em Oséias, Deus fala que do Vale da Tribulação, ele vai gerar a porta da esperança, né? Então, é um mistério. É um mistério. Como da agonia, da tribulação, né? Das situações difíceis, vai gerar esperança, né? Esse é o poder da ressurreição, né? É o poder da ressurreição que Paulo fala, né? Que Deus, ele age na nossa vida através dessas situações que para muitos continuarão sendo mistérios, mas para aqueles que têm andado no Espírito vai sendo revelado a cada dia, né? Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para os irmãos, para que a igreja Fonte de Água Viva do Valqueire, né? Essa igreja, ela possa ser uma igreja como o Filipe, né? Uma igreja que em meio à perseguição não se afastou do propósito, né? Em meio à perseguição pregava com mais ousadia ainda. No meio das situações que hoje nós passamos num contexto bem diferente, cada dia você pode passar por hostilidade na nossa sociedade como cristão, mas aonde vai a resposta? Como vai a contra? Vai quando nós nos enchermos do Espírito Santo, ouvirmos a voz do Espírito Santo. Você vê um Filipe ousado, você vê uma igreja ousada, mesmo em situações difíceis. Mas por quê? Porque a igreja estava ouvindo a voz do Espírito Santo, né? A igreja deixou de ser a igreja de que eu penso, eu acho, eu sinto, eu vejo, para dizer assim: o Espírito disse, o Espírito mandou, o Espírito guiou. Amém? Amém.